Oi, gente, bom dia! Vamos falar sobre o agente da passiva? O que é o agente da passiva? É uma parte, uma partícula da oração, né? Um termo que está presente na voz passiva. O nome já diz, ele é o agente da passiva, é quem age dentro da voz passiva. Com exemplo, fica tudo muito mais fácil. Vamos olhar aqui com um exemplo. Deixa eu ajustar minha câmera. Então, gente, na voz passiva eu tenho sempre essa ordem aqui. Um sujeito agente, um verbo na sua forma simples, ou seja, uma palavra, uma única palavra, e eu tenho um objeto direto. Essa é a minha voz ativa. Para eu passá-la para a voz passiva, eu tenho que fazer um X, porque o meu objeto direto se torna sujeito paciente e o meu sujeito agente da voz passiva se torna o famoso agente da passiva. O jogo colocou em perigo o competidor, se transforma em o competidor foi colocado em perigo pelo jogo. Vejam, gente, que o meu sujeito agente ele foi transformado num agente da passiva, mas ganhou no início dele uma preposição, a preposição por. Aqui está escrito pelo porque é a preposição por mais o artigo o de jogo. Por mais o vira pelo. Por mais a vira pela, tá bom? Pela estrada fora. Eu vou por onde? Eu vou por a estrada, eu vou pela estrada. Já tinha pensado nisso? Que por mais a vira pela? Então, voltando aqui na nossa voz passiva. O meu sujeito agente se transforma num agente da passiva, que é o meu sujeito começando com por, pelo ou pela. Eu não sei se vocês viram o vídeo da semana passada do professor Noslen, mas ele deu um exemplo assim, ó. Noslen come brigadeiro. Brigadeiro vai para o início da frase. Noslen vai para o fim da frase. E o come se torna uma locução verbal. Noslen come brigadeiro, então brigadeiro é comido por Noslen. Certinho? A gente tem que adequar esse verbo. Era colocou e virou foi colocado. Porque isso é óbvio, gente. Porque se Noslen come brigadeiro, significa que o brigadeiro é comido por Noslen. Né? Eu estou fazendo o caminho reverso da oração. Voz ativa, voz passiva, analítica. Vamos lá. Nós temos, deixa eu abrir aqui, dois tipos de voz passiva. Nós temos a analítica e nós temos a sintética. Como que a gente passa da analítica para a sintética? Vamos olhar aqui bem demarcadinho. Sujeito paciente, locução verbal, agente da passiva. Aqui a mesma coisa. Sujeito paciente, locução verbal, agente da passiva. O agente sempre começado com pelo, pela ou por, tá bom? Como que eu pego a minha oração na voz passiva analítica e passo para a voz passiva sintética? Observando essas regrinhas. Na voz passiva sintética, eu não uso o agente da passiva. Voz passiva sintética, pessoal, não tem agente da passiva. Então eu retiro isso aqui, ó, pelos colegas e aqui o pelo vírus. O jogador foi recebido pelos colegas, vai ficar somente o jogador foi recebido. Ok, ainda não transformei para sintética não. Por quê? Eu tiro o agente da passiva, eu pego esse verbo e coloco na terceira pessoa. E ele ganha um C. Isso mesmo, um SE, um C. Então, o jogador foi recebido, aqui vai ficar recebeu ou receberam, né? Terceira pessoa do singular, recebeu. Terceira pessoa do plural, receberam. Mas aqui não é singular, o jogador, então o verbo vai ficar no singular.
Recebeu-se o jogador. Aqui, ó, eu escrevi aqui embaixo, recebeu-se o jogador. E se fosse os jogadores foram recebidos? Não ia ser plural os jogadores? Então ia ser receberam-se os jogadores. Aqui nessa oração, os aparelhos foram desconfigurados pelo vírus. Tiro o agente da passiva. Vamos trabalhar só com essa parte. Os aparelhos foram desconfigurados. Foram desconfigurados já para a terceira pessoa. Desconfigurou ou desconfiguraram. Os aparelhos é plural, então eu vou usar desconfiguraram. Desconfiguraram-se os aparelhos aqui. Desconfiguraram-se os aparelhos. Certinho, gente? Aplicando essa regrinha, a gente consegue passar qualquer uma da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Basta a gente começar a praticar. Então eu peço que vocês entrem no AVA, façam os exercícios e qualquer dúvida entre em contato comigo pelo Zap, tá bom? Que aí eu tiro as dúvidas e auxilio vocês também. Um beijo e boa sorte aí nos exercícios.